Matushka, ou Maisinha, é o rio Volga, símbolo russo. Nossa viagem no Dostoiévski revelaria a história russa em seus rios e capítulos fascinantes. De Moscou para São Petersburgo, viajaremos por rios, canais e lagos. As cidades se ligam por rios, mas a história as separa. Moscou, berço do pensamento russo, cresceu com gerações. São Petersburgo, cidade-museu, último repouso dos czares e berço da Revolução Bolchevique, foi a visão de um único homem, Pedro o Grande. Cruzeiros fluviais no rio Moskva nos levam ao coração da capital. Vimos monumentos e símbolos da história russa. Kremlin e catedrais mostram o poder militar e religioso de Moscou por séculos. O ateísmo soviético desequilibrou essa balança. Um mosteiro demolido por Stalin para um palácio é hoje uma piscina ao ar livre. Anos 50 da Guerra Fria, arranha-céus subiam no céu de Moscou. Eram afirmação do poder soviético e oposição aos EUA. Stalin projetou pináculos para coroá-los. Hoje, são parte da paisagem de Moscou. A Universidade Estadual Lomonosov é o arquétipo, esculturas gigantes, pináculo de 239 metros com estrela. Na Praça das Três Estações, chegam passageiros da Rússia e mulheres camponesas buscando trabalho. As pessoas vendem o que podem: frios, bolos, vegetais e até mesmo vodka contrabandeada. A Praça Vermelha evoca paradas militares e o comunismo, mas significa bela e vermelha. Antigamente, a praça era fórum e mercado. No século XVI, mulheres moscovitas compravam beleza aqui. As pessoas tiram fotos na Catedral de São Basílio e posam no GUM como se estivessem em Veneza. No século XIX, a Rússia moderniza-se. Comerciantes no GUM se tornaram a loja de departamentos estatal em 1921. Galerias exibem marcas líderes e produtos de luxo, resgatando o propósito original. A Praça Vermelha, centro comercial e local de homenagem a figuras populares. Devotos prestaram respeitos a Lenin e ao seu mausoléu por décadas. Catedral de São Basílio, a Igreja do Povo, comemora a libertação do jugo mongol. Gar Ivan, o Terrível, encomendou a igreja no século XVI, desejando algo único. Fantasia arquitetônica, campanário de 57 metros, 9 capelas com cúpulas. Catedral de São Basílio,
obra-prima das obras-primas, com faces coloridas e variadas. O Kremlin, cidade fortificada no século XV, abrigou palácios e catedrais. Torre do Salvador, 71 metros, marca a entrada nobre e sagrada do Kremlin. O czar tirava o adorno de cabeça para entrar na Praça das Catedrais. Cristianismo oriental, de Bizâncio, espalhou-se pela Rússia. Com influência, a Igreja Ortodoxa fez de Moscou a sede religiosa do país. No coração do Kremlin, o secular e o sagrado uniram-se para criar um conjunto arquitetônico de beleza em comum. A Catedral da Dormição, de Coroações, foi construída em 1475. Combina igrejas de madeira com a tradição renascentista italiana. Principal igreja, a Dormição. A Pequena Anunciação, 1484, serviu de capela para príncipes e czares. Campanário de Ivan, o Grande, com 81 metros de altura, serve como torre de vigia. Estrutura com inscrição dourada agradece ao czar e à Santíssima Trindade em eslavo. Entre as catedrais, ergueram-se os primeiros palácios do czar. Arquitetos russos ainda não dominavam a alvenaria em pedra. Em 1491, italiano construiu o Palácio das Facetas com paredes retangulares. Séculos depois, o czar Nicolau I encomendou o Grande Palácio, com mais de 700 salas, incluindo o famoso Salão de São Jorge, honrando a ordem mais prestigiada da Rússia. Aqui, no maior salão cerimonial do palácio, cujas paredes estão inscritas com mais de 10.000 nomes de oficiais e generais, foram realizadas as maiores recepções do Império Czarista e da era da URSS. Bem-vindos à estação Komsomolskaya do metrô de Moscou. Possui colunas de mármore, lustres e mosaicos deslumbrantes. O metrô de Moscou, inaugurado em 1935, foi criado para ser o Palácio do Povo. Símbolos da nova Rússia se unem aos da antiga União Soviética neste local. O VDNKAG, sigla para a Exposição das Conquistas da Economia Nacional, foi projetado nos anos 50 para celebrar o sucesso agrícola e científico da antiga União Soviética. Itens de culto permanecem, como a estátua de Lenin contra uma estrela dourada. Outro destaque é a fonte da amizade entre os povos. O foguete Vostok ergue-se imponente em frente ao pavilhão Cosmos. Novos moscovitas, focados em compras, parecem alheios, correndo para adquirir produtos japoneses. Bom dia, senhoras e senhores.
Enquanto a escultura O Trabalhador e a Mulher Kolkhoz oferece a visão de duas pessoas petrificadas por algum tipo de maldição, a Rússia se diverte e se maravilha com o circo. Nosso barco vai para Moscou. No verão, as margens do canal ficam lotadas. O comandante recebe os passageiros. Passamos a primeira eclusa ao pôr do sol dourado. Pela manhã, já estamos no rio Volga. Viramos após a ponte de Cassino e agora seguimos direto em direção à igreja. A Torre de Sino, em uma ilha de Kaliazin, hoje submersa, foi marco da aldeia inundada pela barragem no Volga. Cada eclusa nos desce metros, aproximando do mar e de São Petersburgo. Na Idade Média, o Glitch era a parada comercial do Volga. Viajantes paravam para descansar e reparar, e do leste subiam o rio puxando barcos. Sob Moscou, a cidade cresceu com 10 mosteiros, muitos hoje vazios. Uglitch marcou a história com um evento misterioso. Foi a morte de Dmitri, herdeiro do trono e filho de Ivan, o Terrível. Esta é a igreja do Tsarevich Dmitri, também chamada de Sangue Derramado, o local onde o pequeno garoto faleceu. Disse que, ao levarem seu corpo para Moscou, uma gota de sangue caiu e a igreja foi construída naquele exato local. На том месте еще построили церковь. Dentro da igreja, encimada por 5 cúpulas azuis salpicadas de estrelas douradas, uma para Cristo e 4 para os evangelistas, um friso que cerca um magnífico iconostássio narra a história de Dmitri. Morte de Dmitri, ordenada por Boris Godunov por epilepsia, permanece um mistério, tornando-o santo e mito. Falsos Dmitris, aventureiros e impostores poloneses causaram inquietação no país.
Esta é a Catedral da Transfiguração. Como em todas as igrejas ortodoxas, ergue-se ali um iconostásio, um grande painel de ícones aberto aos fiéis, que separa a nave do santuário, acessível apenas aos sacerdotes. Para marinheiros, esta parte do Volga é chá, pois é profunda para navegar e tomar chá. Tribos pagãs nas margens do rio atacavam barcos. Hoje, Yaroslav é pacífica, com margens do Volga ideais para lazer, especialmente aos domingos. Camponesas usam lenços em Yaroslav. O mercado é ponto de encontro tradicional. Durante os problemas após a morte de Dmitri, Yaroslav foi a capital da Rússia. A cidade virou centro comercial do Alto Volga. Mercadores holandeses e ingleses ali se estabeleceram. No início do século XVII, um sexto das famílias russas mais ricas possuía casas em Yaroslav, cidade que deve seu nome ao seu fundador por volta do ano 1000. Era o príncipe Yaroslav, o Sábio. O Mosteiro da Transfiguração é um belo exemplo de arquitetura fortificada. Do campanário, além das cúpulas douradas e muros, avistamos a cidade e suas igrejas. Com o crescimento comercial, igrejas eram construídas para agradar a Deus e exibir prosperidade. Para fortalecer a Igreja Ortodoxa e rivalizar com Moscou, mais de 50 igrejas foram construídas até o fim do século XVII. Encontramos Masha nos jardins do mosteiro. Ela vivia nos bosques ao redor de Yaroslav e foi acolhida quando ainda era um filhote. Pode-se dizer que é reviver a lenda. Muito bem, Masha. A história conta que o príncipe Yaroslav, o Sábio, navegava pelo Volga, perto dali, quando avistou algumas pessoas. Mas eram hostis a ele, pois eram pagãos e o urso era um deus para eles. Então, soltaram um urso contra o príncipe, mas ele, demonstrando grande bravura, matou o animal. Essa lenda explica por que um urso é retratado no brasão da cidade, figurando inclusive em seu centro.
Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. А вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Em 1952, Stalin concretizou o sonho de Pedro, o Grande, ao inaugurar o sistema hidroviário 5C. Agora, os barcos navegam sem esforço através de gigantescas esclusas. Será que lembram dos barqueiros do Volga que arrastavam suas embarcações com canções tristes e solenes? Com mais de 500 mil no século passado, esses barqueiros agora entraram para a história, assim como as 2.600 aldeias, 165 cidades e os milhões de prisioneiros do Gulag engolidos por este gigantesco projeto. Após percorrer mais de 800 quilômetros de Moscou, chegamos à vista da aldeia de Gorizy. A alguns quilômetros de Gorizy, avistamos o mosteiro de Kirillov, localizado às margens do Lago Branco. Neste canto russo, o tempo parou para mulheres com gestos de outra era. No século XIV, o monge sírio, com 60 anos, buscou realização espiritual, fundou um mosteiro em Kirillov, que se tornou o mais poderoso da Rússia. O mosteiro entrou em declínio. Então veio a revolução e o esquecimento. Um punhado de jovens padres chegou. Por que vieram a este lugar isolado? É simples. Eu nasci aqui. Passei toda a vida aqui. O mosteiro foi fundado há 600 anos por São Cirilo do Lago Branco. Ele era um homem extraordinário. Príncipes o buscavam para conselhos e bênçãos. Como você vê o futuro espiritual da Rússia? Todos me fazem a mesma pergunta. Não sei o que é melhor para a fé cristã, se são os tempos de perseguição ou os de calma e conforto. Tivemos muitos mártires na virada do século, e alguns já foram canonizados. É um pouco como nos primeiros séculos do cristianismo, quando houve perseguições em massa tão intensas.
Ao cruzar o Lago Branco, o vento norte agita as ondulações da superfície. Em seguida, navegamos pelo rio Kavja, parte do canal Volga-Báltico. À noite, passamos 6 comportas descendo 80 metros para o Lago Onega. Estão todos mortos. O barco se aproxima de Kiji. Formas estranhas brincam com a neblina. Estamos na Carélia, onde lendas estranhas contam sobre sereias, ninfas e crianças travessas. Não peço que me levem embora, sou um escravo, o pai da chuva vai me bater. Dê um bebê ao seu amigo. Muitos pescadores moram aqui, sim, muitos. Os pescadores vivem na aldeia de Yamka, que fica logo ali. Somos de Zarnik. Muitos pescadores moram aqui, nós também pescamos. Hoje Boris e Ivan vão lançar a rede. Ela sempre se emaranha. A ilha de Kiji é um museu a céu aberto de madeira na região do Lago Onega. Filhos de funcionários do museu moram aqui só no verão. No inverno, voltam para Petrozavodsk. Homens da segurança fizeram uma cabana de pinho e instalaram sua banha, um banho a vapor do norte. Um deles prepara o venik, feixes de bétula para bater no corpo e estimular a circulação. Inspecionei os extintores de incêndio em todos os monumentos. Nosso trabalho é principalmente a prevenção. Patrulhamos, ficamos de vigia.
verificamos as coisas e damos conselhos. Instruktaż. A obra-prima em Kiji é a Catedral da Transfiguração, com um design monocromático, mas impressionante, que poderia ter sido sonhado por um artista de ficção científica. As 22 cúpulas da catedral, construída em 1714, são cobertas com 30.000 telhas de madeira de álamo, feitas para resistir ao frio. Foi construída usando técnicas seculares, sem parafusos ou pregos, por um carpinteiro chamado Nestor. A história conta que, depois de colocar a última telha, ele jogou seu machado no lago Onega, gritando: "Nunca houve e nunca haverá outra igual." Deixando o lago Onega, navegamos pelo rio Svere, que serpenteia pelas florestas da Carélia. A chegada de um cruzeiro atrai muitos na aldeia à beira do Svere. Moradores tentam ganhar rublos ou dólares. Compartilhamos momentos com a família em sua dacha, casa de verão, que nos recebeu de braços abertos. Veremos. Mas, acima de tudo, foi um prazer conhecer Vera Pavlovna, a avó, a babushka. Ничего я бегает. Ой, масса не знаете ли. Такие ушки. Qual é o seu papel na família? Без меня им nичего не сделать. Eles não fariam nada sem mim. Faço de tudo, tanto o trabalho dos homens quanto das mulheres, e também realizo toda a supervisão. O que babushka significa para você? Eu não sei o que babushka significa para eles.
Babushka é tudo. Для них все. Dedico-me a eles, vivo apenas para eles, e eles me respeitam. Nunca os ouvi dizer nada de ruim. Marina me chama de Babenka. Ele me chama de Babushka. Eu não sei o que isso significa. Eu os amo e eles me adoram. O que mais posso dizer? E agora, saia. Não tenho medo, não tenho ninguém aqui. Minha querida Jéssica, desculpe, fui muito alto. No extremo norte do Lago Onega, na ilha Valon, em meio à densa floresta, jaz um local oculto e isolado, inacessível e misterioso, que testa o fervor religioso. Descobrimos o Mosteiro da Transfiguração, um dos locais mais sagrados para a Igreja Ortodoxa. Em 1940, Stalin fecha o mosteiro. Aproveitando a perestroika, os primeiros monges exilados na Finlândia retornaram em 1989, trazendo nova vida ao mosteiro. Em uma região com mais de 100 milhões de devotos e 54 mil paróquias, Valaun recupera seu lugar, atraindo jovens para a religião. Acredito que a base da religião ortodoxa é honrar os valores originais de Jesus. Nada disso é novo. Apenas os aspectos externos evoluíram, as igrejas, as vestimentas, os ícones e outros elementos da vida espiritual. Mas o cerne permanece o mesmo. Развивались и развиваются, а содержание остаются точно таким же. A maioria dos irmãos vem de grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo. Naturalmente, voltamos à cidade de vez em quando, não com muita frequência, mas ocasionalmente. Quando voltamos para cá, é como estar de volta ao Éden. Возвращаешься сюда как в рай, конечно, какой-то земной. Depois que as portas do mosteiro se fecharam atrás do egumeno, o superior, e dos monges da comunidade, o silêncio reina novamente na misteriosa ilha de Valaun. Давай. О работе. Да.
Тоже кран с тобой займемся. Его не играть, ебать. Все это уходит. Os rios Neva e Fontanka e os canais Moika são o pulso de São Petersburgo. Ao entrar na cidade, nos aproximamos de sua alma. Tudo o que resta é contar a sua história. No delta do rio Neva, no Golfo da Finlândia, Pedro, o Grande, decidiu construir sua nova capital em 1703. Em uma pequena ilha, as obras da fortaleza de Pedro e Paulo começam. Pedro, o Grande, abandonou a tradição russa e escolheu o estilo europeu para a Catedral de Pedro e Paulo, com torre e pináculo dourado. Dentro da catedral, sepultam-se todos os czares Romanov, exceto Nicolau II, executado com a família em 1918. Além dos sepulcros de Alexandre I e sua esposa, esculpidos em pedra colorida, os túmulos dos outros quedares são de mármore branco, com uma águia imperial adornando cada canto. Pedro, o Grande, de gênio forte, teria apreciado a arte contemporânea? Duvidamos muito. 250 anos após sua morte, Pedro virou marketingui de sucesso. Turistas fotografam com sósia. Um modelo do seu barco está em loja de souvenirs. Pedro, o Grande, após viagens, viu o futuro da Rússia na Europa. Pedro era imponente, alto, curioso, culto, colecionador e governante. Gostava de carpintaria naval. Embora sua cidade tenha sido construída por italianos, ingleses e franceses, ele a batizou de Sankt Peterburg. Um grande aparelho de medição de vento, com 3 mostradores, existia por curiosidade científica. Um fogão de cerâmica azul, inspirado em Delft e decorado com barcos, simbolizava seu amor pelo mar.
Em seu humilde palácio de verão, Pedro recriou a atmosfera pacífica e austera da Holanda que tanto amava. São Petersburgo, considerado um nome muito germânico, foi russificado para Petrogrado na véspera da Primeira Guerra Mundial e, depois, para Leningrado, após a Revolução de Outubro e a morte de seu líder. São Petersburgo perdeu status de capital para Moscou por ser considerada aristocrática. Uma mudança que, sem dúvida, salvou a cidade dos arranha-céus de Stalin. Existe algo como música russa. Certamente, ela não só existe agora, como existia antes e continuará a existir. A música russa é eterna, assim como a Rússia e tudo o que lhe pertence. O interessante em São Petersburgo é que o povo não influenciou a cidade, mas sim a cidade que influenciou o povo. Seu fundador, Pedro o Grande, quis que a cidade fosse europeia. O que aconteceu aqui é extraordinário. É um lugar mágico. Sucessores de Pedro o Grande embelezaram a cidade. Na praça do palácio, barroco e clássico harmonizam-se e exaltam-se mutuamente. Dois edifícios neoclássicos de Rossi situam-se em semicírculo em um lado da praça, enquanto do outro lado, separada pela coluna monolítica mais alta do mundo, erguida em memória de Alexandre I, o conquistador de Napoleão, ergue-se o Palácio de Inverno, a obra-prima barroca de Rastrelli. Rastrelli usa azul, sua cor favorita, no convento Smolny e na igreja de São Nicolau dos Marinheiros, que tem cúpulas douradas. Peterhof, Corte de Pedro, remete ao czar fundador. Ele escolheu o local deste palácio de verão de frente para o Golfo da Finlândia. Recém-casados depositam flores aos pés da estátua de Pedro, o Grande, para boa sorte. São Petersburgo homenageia sua marinha. Colunas rostrais iluminadas guiariam navios ao Neva como faróis. As pontes levadiças sobre o Neva são erguidas no meio do dia. Surpreendentemente, o cruzador Aurora foi bloqueado pelas pontes levadiças do Neva, que estavam fechadas naquele famoso dia de 1917. Sem se aproximar, dispararam tiros de festim contra o Palácio de Inverno, sinalizando o ataque aos revolucionários. Não podemos deixar São Petersburgo sem visitar o Museu Hermitage. Situado no Palácio de Inverno, ele guarda uma das mais impressionantes coleções de pinturas europeias. O holandês Rembrandt está ao lado do italiano Da Vinci. Em outras galerias,
Pintores franceses e mestres russos estão lado a lado. Renoir, o impressionista, segue uma carruagem imperial. Cézanne, o precursor, precede Picasso, o cubista. Enquanto as portas do Hermitage se fecham lentamente atrás dos dançarinos de Matisse, lá fora, o sol incendeia os mais belos monumentos do Neva, adicionando um toque final a um cenário excepcional. São Petersburgo,